Deus seja louvado. Vamos, com a ajuda de Deus, ler a palavra que se encontra na segunda epístola universal do apóstolo Pedro, capítulo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência temperança, e a temperança paciência, e a paciência piedade, e a piedade amor fraternal, e ao amor fraternal caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Porque, fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. E negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções,
pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Glória a Deus. Então ficamos aqui no capítulo 1, entramos no capítulo 2 e fomos até o versículo 6 do capítulo 2. Então fala aqui uma introdução, Segundo Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. E aqui ele diz que o que ele falou, o que ele anunciou, não foi coisas que ele ouviu falar, mas que ele presenciou na presença de Jesus Cristo, que ele viu e também ouviu uma voz do céu, quando Deus glorificou, deu testemunho de Jesus Cristo para eles, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem complaz, em quem tenho comprazido. Glória a Deus. Eles ouviram, os apóstolos do Senhor, ouviram esta voz que ecoou do céu, a voz de Deus, falando de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Então, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, aqui no capítulo 16. Então, confirmando que tudo que ele anunciou, essas epístolas que ele mandou, foram inspiradas a eles pelo Espírito Santo, daquilo que eles viram e ouviram de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. E, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, o Senhor Jesus mesmo disse, depois que ele recebeu de Deus todo o poder no céu e na terra. Glória a Deus. É aqui, no versículo 17, Pedro falando, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz, olha a voz que ele ouviu: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. Então eles ouviram esta voz dos céus, que soou sobre todos eles, sobre Jesus Cristo, a voz de Deus, confirmando seu Filho para eles. Glória a Deus. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Ele sempre subiu ao monte para orar, e os apóstolos acompanhavam o Senhor Jesus. Glória a Deus. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro. Então, eles tinham firme a palavra dos profetas que eles conheciam através dos livros. Glória a Deus. E nós também precisamos conhecer a palavra de Deus, aqui completa na Bíblia, desde os profetas até o nascimento de Cristo. As profecias já diziam que nasceria de uma virgem aquele que regeria o mundo, que chegaria a salvação, e no profeta Isaías está escrito, e o seu nome, muito antes do Senhor Jesus nascer, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então esses são o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Emanuel, Deus conosco. Então as profecias falaram desse dia, como uma luz que alumia em lugar escuro, as profecias. Então as profecias vieram
clareando já muito antes do Senhor Jesus nascer, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia clareasse, até que o dia esclareça, clareie, ilumine, e a estrela da alva apareça em vossos corações. Então os profetas vieram falando do Senhor Jesus, porque a Bíblia se refere ao Senhor Jesus Cristo como Salvador, como Deus conosco, na expressa imagem de Deus, veio ao mundo, nasceu com a sua natureza humana. O Senhor Jesus trouxe duas naturezas, a natureza humana do homem e a natureza divina, glória a Deus. O Senhor Jesus, como unigênito Filho de Deus, veio ao mundo e fez filhos, nos trouxe e não se envergonhou de nos chamar de irmãos, porquanto todo aquele que crer na palavra de Deus, crer em Jesus Cristo, crer em Deus, glória a Deus, são feitos filhos de Deus, nascem, são gerados pela palavra. Aquele que aceita a palavra de Deus, ele é gerado novamente em Cristo, e aí ele passa a ser filho de Deus. Do contrário, todo homem, toda mulher, todo ser humano é criatura de Deus. Até conhecer a palavra, aceitá-la no seu coração, ele passa então a ser gerado filho de Deus. E aí, estando gerado pela palavra, ele nasce novamente pela fé, pelo poder de Deus, pelo batismo, nasce uma nova criatura para servir a Deus em novidade de vida. Está escrito no capítulo 3 de João. O Senhor Jesus instruiu Nicodemos acerca do novo nascimento e ele disse: necessário vos é nascer de novo, porque o homem se corrompeu, a natureza humana se corrompeu, o pecado entrou no mundo e havia necessidade de ser renovado, ser feito novamente o homem pela fé, pela esperança, pela palavra de Deus, e nascer novamente uma nova criatura para servir a Deus. Do contrário, são criaturas de Deus e só passam a ser chamados filhos de Deus a partir do momento que recebe a palavra de Deus, a pregação, e nascem novamente em Cristo Jesus. Que Jesus é formado no seu coração, e aí diz a palavra que o Senhor não se envergonha, o Senhor Jesus não se envergonhou de nos chamar irmãos. Aí o Senhor Jesus, de unigênito Filho de Deus, passou a ser o primogênito, o primeiro em tudo. O Senhor Jesus é o primeiro, primogênito. E todos nós somos feitos filhos de Deus pela palavra. Então analise a sua maneira de viver, a maneira que você busca servir a Deus pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada, e veja se você se enquadra nos preceitos de Deus. Aleluia, pela palavra. Glória a Deus. E aqui diz que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, uma espada que corta para a direita, corta para a esquerda e muito afiada. E a palavra de Deus, ela é mais penetrante que qualquer espada feitas neste mundo. Glória a Deus, que uma espada de dois gumes, muito afiada, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e ela é apta para discernir os pensamentos humanos, aquilo que está no seu pensamento, no seu coração, os seus planos, seus projetos.
A palavra de Deus sabe e ela não volta para Deus vazia. Ela tem o seu total cumprimento. Se ela der uma ordem, porquanto ela é produzida pela inspiração do Espírito Santo e ela também é anunciada pela inspiração do Espírito Santo. Nós vamos ver aqui, logo abaixo no capítulo 2, que existem os falsos, como existiram os falsos profetas, existem também os falsos mestres, os falsos doutores, que utilizam da palavra de Deus para fazer negócio, para ganhar dinheiro por ela, cobram os serviços, aquilo que não são deles, aquilo que não é deles, que é um dom gratuito para a humanidade. Muitos vêm pondo preços nesta graça da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é apta para discernir, ela sabe e conhece o seu coração, o seu pensamento, o seu intento, o que você está pensando agora. Se você aceita a palavra, se você rejeita, ela volta para Deus com as respostas. E aquilo que a palavra mandar, pode aguardar tranquilo que vai cumprir na sua vida. Porquanto estamos num mundo de tribulação, de angústia, de sofrimento e dor. Porquanto o Senhor, quando nos chamou, o Senhor nos chamou para ainda carregar um pouco das aflições de Cristo. O Senhor levou sobre si próprio toda aquela angústia e tribulação e dor. O pecado do mundo estava sobre os ombros dele, todo aquele peso, aquele sofrimento. Mas o Senhor Jesus foi mais do que vencedor e nós também servindo a Ele, nos enquadrando na palavra de Deus, está escrito que seremos mais do que vencedores, porque aqui no mundo nós temos vitória, temos luta, temos dores, temos vitória, mas servindo a Deus é muito mais do que uma vitória aqui da terra, o que vamos receber de Deus, servindo, caminhando no caminho que é Jesus Cristo. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, leia a palavra de Deus com carinho, leia com comunhão com Deus, peça a Deus o discernimento para você compreender a palavra de Deus, qual seja a altura, a profundidade, os lados da palavra de Deus. Traz a medida correta. O Senhor dá entendimento, o Senhor dá luz, o Senhor fala, a palavra é viva e eficaz. Então, na igreja, na congregação, a palavra vem respondendo aquilo que nós precisamos. É comum entre nós dizer: vamos congregar hoje, vamos buscar a palavra de Deus. Ou seja, uma resposta daquilo que nós oramos e pedimos a Deus na nossa necessidade, na nossa comunhão. Então ela é viva, ela não é só para nós explicarmos para você a origem dela, os locais, onde fica tal lugar, o que significa tal palavra. Não, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é básica, porque não precisa explicar muito, crer em Deus, crer no Senhor Jesus. Essas coisas nós cremos que o Senhor Jesus veio ao mundo, nasceu, desde criancinha nós aprendemos isso, foi morto, foi crucificado por nossos pecados. Nós só temos que tomar a decisão de nos enquadrar a ela. Então aqui no capítulo 2 fala sobre os falsos mestres, e nós entramos aqui, e também houve entre o povo falsos profetas. Se você ler a palavra de Deus no Velho Testamento, tinha os profetas que Deus mandava falar, mas também surgiram os falsos profetas, que falavam aquilo que o povo, que os reis queriam ouvir. Então era a voz do homem e não de Deus. Mas aqueles que falavam a verdade, aquilo que Deus mandava falar, eles não temiam a própria morte. Glória a Deus. Entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Agora aqui, e por avareza
por interesse no dinheiro, farão de vós negócio. Então ficamos com essa palavra. Deus seja louvado. Amém.